Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Steve Charlie Podcast. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja na hora que você está assistindo. Tá tudo bem aí, Steve? Tá tudo bem, eu tô com medo do convidado de hoje, já hein, tá cara? analisando a gente desde que ele chegou. Ele já me deu um bom dia, eu já tô meio aqui. apreensivo. Puta, o cara já leu da cabeça aos pés todos os seus Mesmo movimentos. estando certo, eu acho que eu tô errado. Estamos aqui com o Thiago, Beleza, analista comportamental. Qual que é o nome da sua atividade? Trabalho com perícia em análise comportamental. Então, por favor, se apresente Uma pra honra, galera. obrigado. Thiago. Meu nome é Thiago Luiz, cara. Uma honra, presto serviço pra polícia há um tempão já e, lisonjeado demais de estar aqui agora. Dei uma pesquisada, uma breve perfilada no comportamento de vocês já antes, já pra chegar aqui preparado. É desafio, né, cara? Sempre. Pô, show de bola. Sempre. Caramba, fiquei até curioso agora. Uma O que você achou lá quando você fez a pesquisa? Cara, acho que não pode... Maior de 21 aí. Não pode ouvir. Não pode... Brincadeira. Ele vai falar o que o polícia é, ferrou, né, meu? Mas, ô Thiago, você faz análise de... Eu vi lá uma coisa muito interessante do seu perfil, analista de comportamento não verbal. Correto. O que é isso, comportamento não verbal? Assim, o trabalho que a gente faz, né, é analisar o comportamento imediato da pessoa. Então, seja numa interação, né, um policial parando alguém, ou você vai vender algum produto e tal, o quanto que a pessoa está confiante naquele momento e o quanto que ela está propensa a aceitar a tua ideia. E aí a gente entra com a parte da negociação, persuasão. Então você tem que convencer alguém, seja comprar um produto, seja a tua filha ir tomar banho, ou seja o causador, né, cumprir com as regras, né, e largar o refém, por exemplo. Então assim, entra em todos os ramos, porque quando você interage com as pessoas, a linguagem não verbal ela está sempre ali. E ela dita sempre o comportamento da pessoa. Então ter esse conhecimento é inevitável para qualquer área. Muitas pessoas já têm, por exemplo, no caso da polícia. Isso aí já tá nato, né? Com a experiência já vem um negócio assim que vai se desenvolvendo e o que a gente faz é só aplicar as técnicas naqueles insights que eles já têm. Isso é uma ciência. Existem várias ciências, né? Tem as pseudociências, mas a ciência comportamental tem algumas áreas, por exemplo, da expressão facial. Você tem ferramentas, protocolos científicos que medem o que a pessoa está sentindo naquele momento. Então ela pode ter o botox, a pele a mais, a pele a menos, não interessa, porque a gente vê pela parte da musculatura, né? Mas o importante é falar que para tirar dessa crença errada, você sabe tudo que a pessoa está sentindo, nunca o que ela está pensando. Então dependendo Qual que é a diferença disso? Vamos lá. Cara, eu posso te ver, você pode me parar na rua, né? Você está fazendo a ronda lá, me para, eu vou estar tranquilo, meu documento está em dia, não estou alcoolizado, não estou carregando nada ilegal, e aí eu vou mostrar medo. Aí você vai ter que interpretar esse medo. Depende da tua atitude de interpretar o medo. Você pode ver o medo como o medo de ser pego, se eu tiver alguma coisa. E eu posso estar mostrando o medo de não ser acreditado, né? Porque o contexto daquilo faz com que uma pessoa gere estresse. Então é importante falar isso. A gente consegue identificar e mensurar a nível científico, né? Colocar num laudo ou parecer técnico, tudo que a pessoa sente, mas não o que ela está pensando. Aí que vai a parte da entrevista, da interação, onde você faz perguntas estratégicas para saber realmente se aquele medo, no caso, é associado a alguma culpa, essas coisas. Eu acho que até na nossa atividade a gente vê muito esse lance da comunicação não verbal dentro daquele aspecto da fundada suspeita, quando a gente vai abordar o indivíduo. Eu acho até interessante quando a gente fala nesse quesito científico, que seria até importante para pautar a nossa atividade, porque hoje há uma discussão muito grande que fica em torno da nossa atividade, que é, por que vocês abordaram o cara? Mas porque tinha uma fundada suspeita. O que é fundada suspeita? Eu particularmente vejo essa parte do comportamento não verbal na fundada suspeita. Você viu o indivíduo olhou para a viatura, ele arregalou o olho, ele ficou olhando, ele demonstrou, né, acelerou o passo. Toda essa comunicação pra gente, você fala, vamos parar o cara, tá estranho, né? Mas, cara, por incrível que pareça, isso é colocado em xeque pra gente. Porque a defesa dele vai falar, não, mas não tinha suspeita. Imagina. Não. Como não? A linguagem dele ali me mostrou que tinha uma suspeita. A gente conseguiria cientificamente comprovar isso? Poderia ser usado pro nosso lado, certo? Ótima pergunta, irmão. No caso, nós temos uma área que ela trabalha com justamente comportamentos hostis e suspeitos. Então, como eu falei para vocês, às vezes a gente já tem incrustado pela nossa vivência, pela profissão de vocês. Você chega lá e bate o olho no cara e o cara vai aparentar alguma coisa. Você não sabe muitas vezes apontar o que é exatamente, mas tem alguma coisa ali que você fala, cara, tá estranho. O que essa parte do estudo comportamental faz é apontar os comportamentos suspeitos. Então, por exemplo, um policial que tem esse conhecimento,
que já tem a identificação de algum suspeito, ele vai potencializar isso colocando a técnica. E muitas vezes diferenciando assim, uma pessoa que é suspeita de estar com medo, no caso, por alguma coisa, ou uma pessoa que está atrasada para o trabalho, está com medo de perder o emprego, alguma coisa assim. Então, você precisa, assim, fundamentar o que você viu no cara. Muitas vezes, como você falou, a defesa vai encher o saco. Tá certo, é o papel deles. Mas tem traços no comportamento da pessoa que faz com que grite assim os red flags, né, as bandeiras vermelhas, os alertas que ligam para os civis e para os policiais também. Mas tem, como você falou, tem uma técnica Sim. que a gente consegue desenvolver bem para isso. Ou tem uma parada bem, a gente fala do feeling, o cara já tem aquilo naturalmente. Sim, sim. Tem isso também. Eu chamo de tirocínio policial, né? Porque eu costumo dizer que eu, por exemplo, trabalhando, eu trabalhei com os antigos que eles sempre falavam isso, vai ficar marcado pra mim. Acendeu a lâmpada, acendeu a luz aqui atrás da orelha, todo mundo tem uma lâmpada aqui. Acendeu, pô, volta lá e vê o que é. Por quê? Porque às vezes o cara olhou, demonstrou um certo nervosismo com a presença policial. Aí você fala, cara, alguma coisa tá estranho. Sim. Então volta lá. E aí, de observar isso, sentir isso, porque você sente também a reação do indivíduo. Então volta porque alguma coisa tem. O que é? Não sei. Beleza. Não sei se é uma arma na cintura, não sei se ele dispensou uma droga, não sei se ele estava fumando uma maconha, mas é um nervosismo. Exatamente. O nervosismo que foi, o porquê que foi, não tem como você saber. Mensurar. Esse é o ponto. E aí muitas vezes você tá com, sei lá, com algum interesse ou com alguma motivação, algum viés que você, por exemplo, você tá no mindset, você acabou de sair de uma ocorrência bem pesada, né? Fez toda a documentação lá, foi embora. Você já está você tá vestido desse mindset. Então, você vai ver, resumidamente, o copo meio vazio do que o meio cheio. Você vai ver um comportamento suspeito ali, entendeu? Você ter essa inteligência emocional de conseguir ver as coisas de uma forma um pouco mais lógica, sem a contaminação emocional do que todos nós passamos, isso é o primeiro passo. A outra coisa, esse red flag, essa lanterninha que você falou, a ciência ela chama isso de gut feeling, que é um instinto, né? Então, esse instinto, a intuição, você nunca pode descartar. Se a tua intuição apita para alguma coisa, seja para um suspeito, seja para tua namorada ou alguém, um vendedor, sei lá, que quer te vender um produto mais caro, ali tem coisa. Tanto é que nos pareceres técnicos, que são feitos de forma científica, o fator instinto e a intuição também entra lá. Então é uma coisa que assim, resumidamente, se vocês sentirem, tem alguma coisa. Mas é bem pessoal. Tem pessoas que têm isso mais aflorado. Perfeitamente. É subjetivo. Por isso que eu até falei, um policial já tem isso muito mais aflorado. Talvez pelo dia a dia. A má notícia é que também o bandido também tem. Esse que é a má notícia. Então, ele também pode se maquiar, né? No meio da ou identificar um policial, né? Exatamente. Não, com certeza. Eu acho mais fácil, às vezes, ele identificar o policial do que, às vezes, a gente do indivíduo. Dele. Posso contar só um negocinho bem rápido? Com certeza. Que contar. Um tempinho atrás eu compartilhei com um colega do GAT, e aí eu falei, cara, foi um estudo empírico meu mesmo, falei que foi a coisa mais inútil que eu fiz na vida. Tá aqui, ó. Dá uma olhada. Cara, eu peguei, assim, os vídeos de loja de conveniência, onde tem bastante ocorrência, né? E muito policial à paisana lá. Você consegue apontar um comportamento do policial à paisana e identificar assim, mais de 10 traços que a gente consegue pontuar em comportamento, que o bandido, ele sabe disso aí, sem saber o que tem uma ciência por trás. Por exemplo. Ele vê e identifica. Então, assim, cara, é um estudo inútil, porque assim, você nunca pode divulgar um negócio desse a não ser para os policiais. E assim, é um alerta também para os policiais à paisana. Né? Se vocês verem as estatísticas, qual policial que mais em serviço à paisana? Muito mais paisana. Mas, cara, tem algumas características que passam a ser inerente por você. A gente vive na profissão. Sim. E você acaba tomando pro dia a dia. Lógico, desde a vestimenta, é muito óbvio. Eu brinco com ele, cara, tem dia que a gente tá fantasiado de polícia. Só pelo tipo de bota disfarçado. Você tá com aquela bota, aquele canivete, cara, de longe. A postura de vocês, parado. A posição da perna, a posição das mãos, como fica, cara, fica. Mas a população no dia a dia não identifica isso. Então, no instinto, alguma coisa tem ali. Ou é um cara, uma figura de autoridade, ou é um cara que eu tenho que respeitar, ou é um cara que tem medo, alguma coisa diferente tem. A intuição traz pra população. Isso, mas aí isso passa despercebido. O nosso cérebro, ele capta 400 bilhões de bits de informação. Passa despercebido. Para uma pessoa que tem uma motivação, um bandido, por exemplo, ele vai dar mais atenção para aquilo. Então, o que passaria despercebido para uma pessoa comum, um bandido que teme um policial, no caso, ele vai perceber. Entendeu? Então, é um alerta. Eu costumo dizer que o bandido ele vê em cada sombra um policial.
E aí, se ele vai mesmo pra situação, ele tá aflorado. Ele Sim. tá ali, ele tá de olho e fala, a probabilidade de eu trombar, e aí vai ser ruim pra mim. Foi o que eu falei do mindset. Às vezes você sai numa ocorrência muito pesada, você vai ver alguém que tava só fumando Só que você já tá com aquela Você já chave tá virada. vestido com aquilo. O mindset é o estado momentâneo que a gente fica de emoção. Você já tá vestido. E qualquer polícia civil, nós somos munidos de emoção. A gente fica se vangloriando que o ser humano é o ser mais racional do mundo. Não, não é. Na verdade, nós somos seres emocionais que raciocinam. A ordem é essa. A tua tomada de decisão, majoritariamente, é tomada pelo emocional. Depois você usa a lógica para racionalizar, justificar e ponderar, assim por diante. Mas na pegada automática, você vai pelo emocional. Então, comete erro. Eu costumo dizer o seguinte, o ladrão, ele é vagabundo, né? Ele quer a coisa... Ele quer a presa fácil, né? Mas para que ele consiga o objetivo dele, ele precisa observar. Ele vai observar pelos olhos dele. Voltado nesse assunto, o que você acha? O que é mais... por onde que você começa a identificar onde que é mais aflorado? Expressão corporal, visual? Como que você acha que pode identificar? Entendi. O mala, né? O mala. Cenário. Vários comportamentos fisiológicos que são incontroláveis. Como, deitei um pouco a mão aqui, olhei pro lado, o que é? Tipo assim, a primeira coisa que a gente tem acesso às pessoas, né, é a parte do rosto e os olhos, a visão. Então, o olhar irrequieto, como nós chamamos, isso é um sinal assim de extremo irrequieto. Irrequieto. A pessoa ela fica com o olhar incompleto. Né? Então você pega lá um bandido procurando por uma possível vítima, ele vai procurar sempre pela mais fácil. O primeiro contato que ele vai ter vai ser pelo rosto. Então esse tipo de olhar irrequieto é uma bandeirinha verde para o cara falar, opa. Geralmente, mulheres elas mostram sinais de submissão, assim como os homens também. Então, de repente, se o cara ele fez algum gesto, alguma postura que remete à percepção do cara de submissão, vai parecer uma vítima fácil. Mas nós temos comportamentos que apontam, chamado de cluster. Então, você pega cluster de insegurança. Então, pode ter o braço ali, a mão assim, a postura assada e tal. Então, a gente tem conjuntos, né, para cada tipo de situação. Segurança, insegurança, desconforto, medo. Tudo. Vamos falar, lógico, se a gente for trazer para a população no dia a dia, tirando o nosso olhar de polícia, vamos trazer o olhar técnico, se a gente pudesse dar uma dica pro pessoal para tentar identificar no cenário, no dia a dia, algumas características padrão que sempre tem. De suspeito? De suspeito. De suspeito. Para você estar num lugar e falar, puta, eu tenho que sempre ficar atento nisso para eu identificar um suspeito para eu não me ferrar ali. Pô, eu adoro essa parte, esse módulo, chama PINPAC, que é PINPAC. É Pre-Incident Indicators e Pre-Attack Cues. O que acontece antes, quando um bandido está perfilando, procurando a vítima, e na hora que ele vai atacar. São duas fases. Então tem uma fase que ele está sondando, né, escaneando o ambiente, e na hora que ele vai dar o bote, seja para gritar, matar, atirar, roubar, etc. Nessa primeira fase, são comportamentos que eles ficam... uma coisa muito boba, a pessoa ela começa a se esconder no aberto. Então você vê que ela não quer ser visualizada. Então a pessoa que está procurando uma possível vítima, ela tenta ficar na surdina, se esconder. Uma das coisas viscerais que o nosso organismo, o nosso cérebro faz, é o chamado de efeito tartaruga. A pessoa ela começa a diminuir a exposição do pescoço como se fosse se escondendo no aberto. Isso é a primeira coisa que acontece. Não está escondido atrás de nada específico. Exatamente. É igual um animal quando quer caçar, né? Pô, ótima colocação. A parte mais vulnerável do corpo é o pescoço. Você vai diminuir aquilo para se preparar e não ser visto. Tá, uma primeira característica. Coisa. Outra coisa, quando a gente vê em estudos urbanos, assim, nas ruas, a pessoa geralmente que vai aprontar, ela tende a andar mais não perto da rua, mas perto da calçada. Os passos, eles ficam incompletos, então a mão não acompanha tanto a perna e assim por diante, fica uma coisa meio, uma incongruência que tem ali. E aí nós vemos vários shift eyes, né, que é o olhar irrequieto, muitos desses sinais que eles mostram que a pessoa está procurando alguém. E aí na próxima fase, que é a fase do ataque mesmo, aí são sinais mais de agressividade. Né? Então é muito diferente o comportamento de uma pessoa que rouba de uma que furta. A pessoa que furta, ela fica nessa primeira fase. Uma pessoa que vai roubar, você vê a transição, ela já vai e ataca. Também ela precisa mostrar mais para colocar o medo na vida. Tem que chegar mais firme, exatamente, né? Então, assim, né, a pessoa que está no ambiente, na rua, é sempre bom observar esse tipo de reação, a gente consegue ver. Como você disse aí, são ações totalmente visíveis. O cara abaixar mais o pescoço, exatamente, o passo tá descoordenado. Exatamente. Talvez se a gente conseguir no dia a dia
ter essa mentalidade, você consegue se prevenir. Pra caramba. Né, bastante. Ao passo que eu acredito que o vagabundo também, ele consegue ver no cenário a pessoa que tá mais esperta. Pelos sinais dela. Por isso certeza. Eu mesmo já me Isso safei. É bom, né? Porque o cara vai ver e falar que ele tá ligeiro. Já aconteceu comigo isso, cara. O cara aqui procurando, e ele não tava me vendo, e eu olhando toda a ação dele. A partir do momento que ele escaneou tudo que ele tinha pra escanear, quando ele chegou em mim, que ele parou em mim, ele viu que eu já tava ligeiro na dele. Falou, é polícia, cara. Aí ele você já vê que já murchou. Ou ele, no meu ponto de vista, ele poderia ter duas ações, assim. A que ele fez, que é ter rapado fora, já fala aí, moiou pra mim, rapei fora, ou falar, vou ter que ir em cima dele agora. Sim. Que ele me copiou, entendeu? Então, assim, o olhar, cara, você ganha muitas coisas no olhar da pessoa. Tem muito insight, perfeitamente. Mas vamos supor, pegar esse cenário, vamos supor que você não estava armado e você não tinha condição de lutar com o cara. E mas você só de olhar também já... Não, então, exato, esse é o ponto. Quando você tá, assim, numa posição inferior, eu tô desarmado, eu não consigo reagir, ou tenho maior quantidade do outro lado, o que você faz? Geralmente, o instinto, né, das pessoas, não digo tanto dos policiais, é o quê? Tomar reações evasivas. Então, seja paralisar, seja fugir fisicamente ou fugir no lugar mesmo onde você coloca comportamentos de evasão, né? Mas o que os estudos apontam é que teria que ser feito sempre o contrário. Por isso que tem linhas que ensinam principalmente as mulheres. Cara, levanta a cabeça, enche o peito, põe o ombro pra trás e vai lá. Você não precisa ter, você tem que parecer. Porque o cara, ele sabe que você tá com medo. Então, você colocar de forma artificial uma postura, né, um olhar assim um pouco mais imponente, um pouco mais seguro, isso também pode afugentar a pessoa. Mas se você, geralmente, as atitudes corporais são involuntárias. Sim. Como você burla esse sistema para você conscientemente mudar a chave ali? Pensa num jogador de pôquer que ele tá com uma mão ruim e ele precisa blefar falando, all-in, vou com tudo. O cara tem que colocar uma persona confiante. O cara não vai falar assim, eu vou com tudo, com medo. O cara fala, não, vou com tudo. Então, essa persona é artificial. Você coloca isso de forma mecânica, né? Tanto é que quando a gente analisa de forma analítica, você consegue diferenciar o que é sentido mesmo ou do que é colocado ali só pra te enganar. Dá pra pegar essa chavinha aí? Essa é Pô, pensa numa conversa que a pessoa tá fingindo estar confiante. Não, eu tenho certeza do que eu tô falando. Então a gente consegue diferenciar justamente se ela está vivenciando aquela segurança ou se ela coloca ali para te convencer. Quais sinais que vocês pegam para ver isso, cara? Então, aí são sinais os fisiológicos, no rosto. Assim, existem... Meu irmão, não dá pra jogar pôquer com você. Eu adoro jogar, não cara, dá, mas cara. Tá louco. E aí, mano? Muito louco. Você não vai conseguir burlar o sistema. Ele tava falando aqui, basicamente um leão, que ele costume dele é caçar, tá correndo atrás da zebra. Aí a zebra para, olha pra cara dele e começa a ir em direção a ele. Aí o leão vai falar... Exatamente, você vê? A zebra tipo sabe assim, que ela tá indo... Você tem que correr, porque eu vou pegar você, vou te morder e vou te matar. Aí a zebra para e olha pra cara dele e te enfrenta. Aí o leão fala... Caralho, que porra é essa? Pô, eu tive uma aluna que foi gravada pelo prédio dela, ela mostrou em aula pra gente. O bandido veio pegar ela, não deu pra pegar o áudio, né? O bandido veio pegar ela parou o carro na frente do prédio e ela, sozinha, veio um cara e tinha um na moto atrás. Cara, ela começou a conversar com o cara, e aí, beleza? Começou a trocar ideia com o cara assim. Ela tava morrendo de medo, mas ela colocou uma fachada ali, segura, e aquilo, deu um curto-circuito no cara. E você falou, cara, como assim? Deu pane. A ideia é você ficar com medo de mim. A ideia é você ficar com medo de mim. Então, por isso que eu falei, quando a pessoa tem consciência, é extremamente difícil e nem sempre é indicado, né? Com certeza, eu ia falar até isso. Isso não é indicado, né? Não é indicado, mas você, assim, estiver andando no meio da rua e você sabe que tem duas pessoas ali que te olhou já meio assim, você achou suspeito, em vez de você baixar a bola, muito pelo contrário. Você não tá reagindo, mas você tá colocando um negócio assim, cara, eu tô seguro, se você vier, eu sou a zebra que tá vindo na direção do leão aí. Estranho. Mudando a chave Porque, como você falou, eles procuram pelo mais fácil. Então, assim, cara, pra que eu sou um bandido, eu vou ter dificuldade com o cara que vai me dar trabalho ali se eu não posso escolher outra vítima, né? Então, eles procuram pelo mais fácil. Então, você parecer um pouco mais difícil pode te ajudar. Mas, claro que tem sempre o bom senso, né? Você nunca vai, o cara com o cano na tua cabeça, você vai falar, e aí? Lógico. Aí não tem como, né? Mas, assim, situações rotineiras, você andar no centro de São Paulo, pô, você tá andando, tem dois caras ali vindo, você já viu que eles estão vindo, já te fitando do jeito meio assim, você já não vai dar pra trás. Então, assim, você pode atravessar a rua, não sei o quê, mas você coloca lá artificialmente alguma coisa que vai falar, pô, aquele cara tá seguro, aquela mulher tá segura. A mulher tem um maior problema porque elas tendem a se pacificar, um gesto pacificador, elas tendem a colocar a bolsa na frente do corpo ou esconder a parte do colo.
Cara, a pessoa não precisa ter treinamento. Um bandido que vê uma mulher fazendo isso, fala, ixi, ela tá com medo, ali que eu vou. Ali é presa fácil, né, cara? A gente, né, pensando em toda essa análise comportamental, óbvio que vem na cabeça a parte da mentira. Quando a gente fala em verdades ou mentiras. Como identificar no dia a dia a figura do mentiroso? Cara, essa pergunta é de $1 milhão, Né? né? Se eu tivesse a pergunta, eu não estaria nem aqui. Mas a gente isso é vê muito importante na internet perguntar. que o cara Sim, às vezes olha tem. pra cima pro lado direito, tem toda uma Cara, parada assim. Diego, você acabou de apontar o fator número 1 de detecção de mentira, tá? Então eu vou falar rapidinho de um negócio que tiraram da PNL. A PNL é a Programação Neurolinguística. Não sou adepto, mas assim, ela tem um propósito muito legal e eficiente para as pessoas que aplicam, né, sabem aplicar nelas mesmas. Há muitos anos atrás, um psicólogo pegou esse sinal e colocou assim, cara, eu vou começar a identificar mentira por ele. Né? O próprio co-criador da PNL, o Richard Bandler, que é o nome, ele fez um artigo falando assim, cara, não, tá errado o que estão aplicando. A PNL é para uma coisa e estão aplicando para outra. Beleza. Vocês vão ver que vocês estão familiarizados com isso. Então, a premissa é essa. Vamos pegar esse sinalzinho para identificar mentira. Toda vez que a pessoa olha para um lado, eu não lembro se é o direito ou esquerdo, ela tá lembrando. Se ela tá lembrando de alguma coisa, é porque eu vivi aquilo. Então é verdade. Se ela olha pro outro lado, ela tá criando. Se ela tá criando, ela tá inventando. Então é uma história mentirosa. Então a premissa é isso. Se você olha pro lado de criação, você tá inventando. Se você olha pro lado da lembrança, você viveu aquilo. Mas esse, Porém, eu acho muito louco isso, o lado. Não, tem Não, lado. mas às vezes eu tô criando e eu olhei pro lado, não pode acontecer? Pode, é assim, eles são fogo, eles têm fundamentação pra tudo. Tem o destro, o canhoto, o ocidente, o oriente. Cara, mas só te explicar o fundamento. Então, um lado é criação, outro lado é lembrança. Então, você me faz uma pergunta, e aí, Thiago, beleza? Como é que você tá, cara? Pô, você deu aula lá no GER, não sei o que e tal. Eu falo, dei aula pro GER, dei aula pro Bob, dei aula pra SWAT que tava lá também, cara. Conta uma história totalmente mentirosa pra você, né? Aí daqui a um ano, né, a gente se encontra de novo, você vai me perguntar, ô Thiago, lembra? Você deu curso lá pros caras da SWAT, tava lá também? O que eu vou ter que fazer pra continuar com a minha história? Vou ter que lembrar Aí que eu pronto. menti. Você vai ter que lembrar da mentira. Então, se uma pessoa fosse identificar a mentira pelo lado da lembrança e criação, ela já ia errar bem aí. Porque eu tô lembrando de uma mentira que eu já te contei e eu preciso sustentar ela. Esse é o erro número 1 atualmente em detecção de mentira que as pessoas utilizam. O chamado de pistas visuais. Cara, tem pessoas, a parte triste do negócio, as pessoas com responsabilidade passam para a justiça e você vê um magistrado utilizando, você vê um promotor utilizando, uma pessoa que tem uma responsabilidade, delegado, sabe? Então, esse a nossa luta atualmente é essa. Tirar... Você fala utilizar essas ferramentas com absolutismo. Exato, é assim e ponto. São pessoas que determinam a vida da outra pessoa, né? A liberdade. É que realmente, se o cara tem acesso a essa informação, ele pode tentar burlar. Peraí, se eu olho pra direita tal coisa, então eu vou olhar pra lá pra tentar mudar o cenário. Eu não digo nem só essa, que é patética, esse negócio do olhar, mas é o que mais utiliza. Sim. Mas os protocolos verbais, por exemplo, então assim, tem protocolos científicos que você analisa a credibilidade do discurso. Nós nunca analisamos verdade ou mentira, isso não existe, isso é lá em Hollywood. Nós analisamos a credibilidade do discurso. Tipo, pergunta, não sei o que, aí você, sim, não é isso, né? Não, é esse contexto, é o do polígrafo. né? Não, assim, então, por exemplo, já tem emenda palavra... falando do polígrafo pra gente se aquilo lá funciona ou não. Beleza. Não, aí você faz, eu trabalho muito com depoimento. Você faz a análise verbal do depoimento. Então você vai medir através de algumas ferramentas o quanto que aquilo é credível, o quanto tem de credibilidade. Se tiver muita, a gente vai colocar no laudo o parecer técnico. Se tiver pouca, vai colocar. Nunca pode colocar verdade ou mentira, que é antiético, nem é possível detectar. Mas um discurso de baixa credibilidade, você sabe que ali tem coisa, você pode explorar mais ali. Né? Mesmo esses protocolos que dão valor para isso, como uma coisa assim, tipo, é ciência, não é absoluto. Mesmo esse, quem conhece, consegue burlar. Entendeu? Por isso que você utilizar uma área só para identificar a credibilidade não é suficiente. Então você tem que identificar através do rosto, da fala, do que ela fala, de como ela se comporta. Então tem muitos canais. Né? A expressão facial ela é uma pontinha do iceberg no universo inteiro de coisa. Desde da visão periférica, que o Diego escoçou aqui, até tudo que está no ambiente. Então você tem que analisar tudo, levar tudo no contexto. E o polígrafo funciona? Funciona, muito bom. Aquela máquina que você faz as perguntas, né? Você
põe lá para medir a reação fisiológica da pessoa. Então tem a sudorese, né, o batimento cardíaco. E a pessoa faz a pergunta e ele tem que responder sim ou não. E ela funciona para medir tudo isso. Para detectar mentira, ela também funciona, ligada ou desligada da tomada. Tem a mesma utilidade. Nenhuma. A gente já tá aqui, pô, funciona a parada. Não funciona porra nenhuma. Cara, aquilo lá vai medir o que você tá sentindo naquele momento. Grande coisa, cara. Às vezes eu tô falando uma verdade e aquilo me emocionou e aí o batimento foi lá em cima. Pronto. Não quer dizer que batimento lá em cima eu tô mentindo. Exatamente. Por isso que o papel importante da contextualização. O exemplo mais básico é você ver a expressão, a emoção de medo. A pessoa tá com medo. Eu tô questionando você, o cara tá mostrando medo. Cara, pô, é verdade que você tava ali no tal lugar onde aconteceu tal coisa? E o cara fala que não, mostrando medo. O medo pode ser do cara tá morrendo de medo e você descobrir, ou ter algum fato verificável, câmera e tal. Ou o medo de, cara, eu não tenho nenhuma testemunha, eu vou falar e não vai acreditar em mim. O medo é o mesmo. Por isso que esse canal apenas pelo medo não seria suficiente. Então você tem que pegar através da interação, tudo, exatamente. Nossa, é muito difícil, cara. Cara, você pega, às vezes tem depoimento com análise de 5 minutos, 10, 20 minutos. Geralmente é crime sexual, né? Ou escuta protegida, né? Tem 20 minutos. Já deu alguma indeterminada assim? 100 páginas dá um parecer assim. Não, já. Eu trabalho com análise desde 2013. Então, assim... Já teve um que você falou, não dá. Pra mim, o cara não consegui. Por exemplo, eu não sou psicólogo. Né? Então, assim, quando eu vejo que é uma pessoa com maldade demasiada, uma pessoa ruim mesmo, eu entrevisto de alguns métodos, né? Ou faço análise por alguns métodos, mas se eu percebo algum tipo de transtorno, surto, essas coisas, já não é da minha área. Eu imagino que o psicopata deva ser complicado, porque ele tá fora de toda essa sistemática, né? Boa pergunta. O psicopata, né, ele não demonstra muito sentimento, ou ele demonstra no momento errado. Deve ser difícil analisar. Cara, olha, o maior erro que tem, assim, o psicopata não tem emoção. Todos os psicopatas, a gente fala psicopata, é a pessoa com transtorno antissocial. Eles possuem as emoções, só que eles não vivenciam a emoção da forma que nós deveríamos vivenciar. Por exemplo, se eu vou do ponto A para o ponto B, eu quero chegar no ponto B, mas tem uma pessoa aqui no meio do meu caminho. Cara, eu vou pensar, eu não vou passar em cima da pessoa, né? Coitada dela, tá, não sei o quê. Você pondera, você vivencia a compaixão, a empatia pela pessoa, etc. Uma pessoa que é diagnosticada com transtorno, ela pensa de forma lógica. Eu quero chegar. Acabou. Foda-se. Então eles têm emoção, só que aquilo não interfere. No caso de você pegar as pessoas que não mostram nada, vou dar um exemplo, pode falar o nome? Claro. Né? Pedrinho Matador. Como é que foi o caso dele? Eu sei que você participou. Não, eu participei. Depois que ele saiu, né? Eu fui chamado lá para entrevistar ele, eu e um colega que é policial civil, Lucas. Nós fomos lá com ele. Ele estava morando no Peruíbe, então, no litoral. Ficamos lá conversando uma manhã inteira com ele. Eu já sabia que ia ser difícil a conversa, né? E já sabia que, assim, se você for esperar alguma coisa emocional dele, você não ia ter. Então deixa eu pegar o cara mentindo que se coçou ali, emoção e tal. Cara, ali não tem. Ali é uma frieza total. Embora ele não seja diagnosticado. Ele não é diagnosticado mas como psicopata. Pessoa fria. Tá. É uma pessoa fria. O que você faz? Você vai através da carga cognitiva. Você coloca algumas perguntas e gera informações nele que contradizem o monitoramento da realidade. Então você vai 100% na análise verbal. Se você for esperar a análise não verbal, você tá lascado. Então, por isso que, assim, dá para identificar, né, o comportamento dos credíveis, ou mentira ou verdade, entre aspas, né, mesmo em pessoas diagnosticadas. Agora, surto, por exemplo, isso aí já tem que foge. Já foge. E no caso do Pedrinho, vocês tiveram alguma conclusão, um parecer lá? Sim. O que foi que saiu? Na verdade, eu não tinha um objetivo de... a gente foi sem esse objetivo de analisar credibilidade. Então, o objetivo era mais de ataque iminente, algum risco, etc e tal, né? Pelo tempo que a gente passou ali falando, o meu parecer técnico que eu dei via verbal, que eu não queria me comprometer, foi assim, bem complicado, foi pesado o dia lá, mas eu não queria me comprometer a nada escrito. Então eu fiz uma devolutiva via vídeo para a mulher que abrigava ele, né? A terapeuta dele. E aí eu falei o que eu percebia e o que a gente constatou foi que, assim, ele estava fora da cadeia e se comportando. Beleza, ele não matava mais, por exemplo. Mas eu não conseguia achar indícios que ele não mataria mais, por exemplo, não porque ele viu que é errado matar, mas porque ele não queria mais ficar preso.
Então ele ficou trancado 42 anos, é muito diferente. Então eu não vou matar mais, não porque eu tô com dó errado, não. Não, porque mexeu na minha emoção. E ele falou explicitamente isso, né? A gente só constatou a veracidade. Você analisa a veracidade. O quanto. Você vai falar alguma coisa que é verdade, eu vou apontar o nível dessa verdade. É isso. Conta pra gente um outro caso. A gente falou do Pedrinho aí, algum outro caso mais bacana que você participou aí com as técnicas. Cara, isso, um caso que você tenha se chocado muito, que você falou, cara, pra mim foi caso que pega criança, cara, é fogo. Porque assim, eu trabalho muito com crime sexual. Então a criança é ouvida lá pela psicóloga, né, na escuta protegida, e você participa, né, quando você está no processo, ajudando, instruindo o advogado ou fazendo as perguntas pra psicóloga pra criança. E o difícil, cara, por exemplo, não precisa nem ser pai pra isso. Se você tem um coração batendo, você é humano ali, cara. Exato. Pegar uns negócios de criança assim que você fala que, cara, bizarro, sabe? Coisa bem pesada, assim, não quero falar. Não, mas pode falar. Assim. Mas o problema é assim, você não se contaminar com isso, cara. Porque quando você tá, mesmo policial, tá sob o viés de confirmação, tipo assim, cara, vai ali naquela comunidade ali, que ali só tem gente que faz coisa errada, né? Na hora que você vai, você já tá com essa crença, o que você vai fazer? Automático, sem você ter consciência disso. Você vai procurar só achar elementos que comprovam a sua hipótese. Então aqui tem pessoa errada, deixa eu procurar, peraí. Essa é a pior coisa, cara, que você faz. Você já vai, num viés de confirmação, procurando alguma coisa pra você achar e apontar ali, entendeu? Então tem casos que você pega com criança que você fala assim, não, a criança tá falando a verdade, cara, coitada, ela conta com detalhes como aconteceu o negócio. Aí você vai passar no protocolo, não. É mentira. Colocou uma memória. Pô, a maior dificuldade quando a gente tem de analisar a entrevista de escuta protegida é justamente ver se aquela memória ela é vivenciada, né? Ou foi colocada ali, seja porque por maldade da criança com o pai, a mãe, ou alienação, ou porque o que mais acontece são falsas memórias. A pessoa acha que viveu aquilo, né? A criança. E criança também mente, né, cara? Pra caramba. E às vezes ela entra numa ideia ali que ela vai e aí você fala, meu... O que é a falsa memória? Falsa memória. Pô, se eu perguntar pra qualquer pessoa, assim, pra você mesmo. Cara, você lembra dos seus 7 anos quando você caiu de bicicleta e ralou o joelho, não sei o quê? Eu lembro. Você conta a história de uma forma, assim, vívida e tal. Porque o ser humano, ele acha que a memória é um filme. Você vai lá e lembra e você vai contar o filme. Não, a memória é a coisa mais fragmentada que existe, cara. E esses gaps, esses buracos, você vai preenchendo. Você contar uma história, você tem que lembrar e preencher essa história. Você vai preencher com o quê? Com o que você ouviu falar, com o que sua mãe te falou, com o que nós chamamos de cálculo cognitivo, né? A presunção. Pô, Thiago, você tava de blusa lá quando você passou o ano novo ali no Guarujá? Cara, eu acho que eu não tava de blusa não, porque ano novo, né, calor, não, acho que eu tava sem blusa. Mas na verdade podia estar chovendo ou tá de blusa. Você faz um cálculo que assim, todo ano novo na praia é calor. Então você faz isso sem saber. Tem protocolos específicos para você entrevistar e analisar crianças, por exemplo, para você só diferenciar a memória verdadeira da falsa. Caramba. Entendeu? Porque, cara, quantas injustiças a gente não vê por aí de... Cara, se o cara comete um crime desse, tem que ser punido, condenado, não tem jeito. Mas também, se a criança tá falando ali porque um pai ou uma mãe colocou aquilo na cabeça da criança, e você pode até provar depois de juízo que o cara é inocente e tal, mas o cara carrega o estímulo pro resto da vida. Já teve algum caso que você livrou a cara do cara? Que ele tava... A análise comportamental ajuda já. Que o cara tava bem fudido, mas uma análise ali falou, pô, não é bem assim. O caso bem famosão aí foi de um triplo homicídio. Como é que foi? O marido, né, o ex-marido, foi acusado de ser o mandante de matar a enteada, a ex-sogra, e o namorado tava junto, morreu também. Os 3 foram executados assim de uma forma... Enteada, ex-sogra... Isso. Imagina, o casal se separou, aí o marido, com raiva da mulher... Teoricamente... Falou assim, eu vou matar as pessoas que você mais dá valor, que é a tua filha e a tua mãe. E aí o namorado tava junto também... Foi pro pacote. A palavra do delegado foi assim, foi no pacote. Foi no pacote. Foi a palavra dele, enfim. Aí... Cara, beleza, o cara foi lá, que tinha um envolvimento, tinha 50 anotações criminais entre ele e a mulher... Saiu na mídia, em todas as mídias, meu. Nossa, o cara é um monstro. 50 anotações criminais, beleza. Ficou 4 anos e meio preso. Depois a gente recebeu o processo, né? Fomos analisar todas as testemunhas. A melhor amiga da menina, que tava lá, uma das 20 testemunhas que tinham lá, começa a falar de um cara de um modo meio estranho. Então a gente na análise viu, cara, ele tem coisa.
Resumindo o caso, quando foi... Ela começou a falar do caso desse cara. Começou a falar, não, se ela sabia, ela estava sendo questionada, se ela sabia alguma coisa, né? Se o pai era agressivo e tal, não sei o que, como é que era a convivência com a filha. E ela começou a falar da convivência, que elas eram amigas. Começou a falar das pessoas que frequentavam também o mesmo ciclo. E tinha um cara lá que trabalhava como agiota, né? Ele foi citado 2 vezes num processo gigante e não foram atrás. O delegado, ele seguiu uma linha. Ele seguiu a linha de que, assim, o cara era um ex-marido frustrado, que tinha problema com a mulher, então vamos achar coisa ali pra condenar o cara. Tinha 50 anotações criminais, saía na mídia. E ele falava, não fui eu. Não fui eu. Ele falava, não fui eu. As 50 anotações criminais que saíram na mídia, a maioria era do marido se defendendo da mulher. Só que a mídia passa dessa forma e já condena o cara. Sim. É o meio do caminho ali, o cara já vai condenado. Sim. E aí, depois que a gente começou a ir por essa linha, eu passei todo o meu trabalho para os advogados do caso, né? E aí eles viram, aí teve as tecnicalidades lá no Sou Operador do Direito, foi aberto o processo e acharam o tal do culpado, que era o tal do agiota. Na verdade, o agiota ele tinha ido para matar o moleque. As 2 estavam junto que foram no pacote. Entendeu? Aí o cara ficou 4 anos e meio preso e saiu. E depois pegou o agiota, ele confessou. Pegou. Aí eu já não acompanhei mais. Entendi, mas pegou ele. Mas teve um grande problema, até falando da mídia, porque o irmão dessa ex-esposa, ele era um estilista, e ele fez um fuzuê na mídia, né? Ele fez campanhas, assim, prendam o cara lá, ele fazia camiseta, os famosos vestiam as camisetas dele. Então, assim, a mídia, ela condena, cara. Porra! O cara, ela já chega condenado. O primeiro órgão condenador chama-se mídia. A mídia. O cara já vai condenado. E passava toda hora na televisão 50 anotações criminais, a mulher com medo, não sei o quê. Cara, foi ver tudo contrário. Quando você pega da forma técnica, é tudo contrário daquilo. E tudo começou numa testemunha que vocês estavam analisando, que foi pego algo... O caso estava frio, tá? Eu peguei o caso anos depois. Tá, né? O advogado veio no instituto, mostrou o caso, a gente se interessou, deixa eu dar uma olhada no processo. A menina sabia que era o agiota, não? Sabia. Ela sabia. É por isso que, assim, ela não citava, né? O Rio de Janeiro, uma comunidade lá, não citava. Ficou naquelas. Mas ela toda vez que foi tocado o nome que a delegada estava perguntou essas 2 vezes, ela mostrou um comportamento e falou, cara, ali tem coisa. Não pode ser só uma... Porque quando ela fala do agiota, tem um comportamento específico. Aí, o que ajudou a gente foi que a delegada percebeu alguma coisa, isso anos atrás, eu peguei o caso depois. A delegada percebeu alguma coisa e começou a perguntar mais, não sobre o tal do agiota, mas sobre... Mas me fala, a Manuela, no caso, ela estava sofrendo ameaça, alguma coisa? É verdade, eu lembro que ela falava que tocava o telefone na casa dela e desligava. Uns baratos desses, sabe? Então, graças a aquele conteúdo em vídeo, que foi possível ver, assim, várias incongruências, que a gente falou, cara, não custa nada, dá uma olhada aqui. Então, aí foi seguindo a linha, aí fizeram todos os trâmites legais, né, pra isso. Ui, você pensa, né? O cara ficou 4 anos preso? O cara é muito rico, tá? Mas mesmo se não fosse. Ficou 4 anos preso. Nada muda, aí? cara. Quem devolve 4 anos pra ele? Não, e cara, e o estigma? O cara é um assassino, um mandante. Ele tem, né, mais 2 filhinhas, que as filhas estão pensando que matou a minha irmã e a avó. Nossa. Entendeu? Mesmo o dinheiro tirou ele da prisão, por exemplo. E mesmo o cara, né, sendo inocentado na justiça, trânsito julgado, já era, o cara vai carregar isso pro resto da vida. Pro resto da vida, cara. Estigmatizado. Cara, e como que é pra você se relacionar com pessoas? Você tendo esse feeling de tudo na vida. Porque, por exemplo, eu sou policial, só que eu tenho meu relacionamento. E às vezes eu não dou essa importância que eu dou pra pegar algum feeling diferente lá no mala com a minha esposa, com meu filho, com meus pais. Como que é pra você, cara? Em toda a conversa, em tudo que você chega, é notório, você faz Mas essa fala análise? real, vem pra você alguns momentos? Você tá no momento, pessoa, não polícia, não vem pra você alguns momentos meio gritante? Não dá pra desligar a chavinha. Não dá. Uma coisa atrelada à outra, cara. Na verdade, você tem que trabalhar pra você não ser dessa forma a todo momento. Exatamente. Do mesmo jeito que uma pessoa chega perto de um policial e ela sabe que é um policial, ela vai ficar meio assim. Querendo ou não, ela fica. Quando as pessoas chegam perto de análise comportamental, vai achar que tá lendo, que tá não sei o quê. É difícil você explicar pra pessoa, não, cara, não é adivinhação, não é isso, é um trabalho. Eu não tô trabalhando, eu sou pessoa, sou ser humano. Mas vou te falar que é complicado. Por que é complicado? Você pode ter o know-how em qualquer área. O problema é a tal da emoção. Quando você tem uma emoção, uma motivação envolvida, você acaba vendo coisa onde não tem. Nossa, quanta besteira que eu já fiz na vida. Atrapalha muito, né? Demais. Um caso bem rápido, assim, cara, pra você ter uma ideia.
Eu era mais moleque, meu filho mais novo, ele tinha 10 anos, sei lá. Cortou a mão. A faca caiu, ele foi pegar a faca e acabou cortando a mão. Foi pro hospital. Passou lá na triagem, na enfermeira, ela fez um curativo lá, não vi muito bem, tapou a mão do moleque. Beleza. Quando a gente tava esperando pra passar no outro médico, a mão começou a sangrar do jeito assim, cabuloso. E eu assim, cara, peraí que eu vou perguntar pra essa mulher se ela furou a veia dele, fez alguma coisa, né? E fui questionar a mulher. Eu tava pé da vida, cara. Falei, nossa, cortou a mão do meu filho e tal. Cara, e o meu filho chorando lá, a mão sangrando muito mais do que quando eu cheguei no hospital. E eu vi todos os sinais da mulher que ela tava mentindo, que ela tinha mentido, cortado a veia dele. Ela tava dizendo que não. Ela tá dizendo que não. Eu falei, meu, aconteceu alguma coisa. Que eu cheguei assim, foi só você mexer que o negócio tá assim, cara. Não, peraí. E eu, assim, eu tava na emoção com o filho pequeno, transtornado. Já, né? Cara, se eu quisesse fazer um laudo ali, eu ia apontar tudo que eu vi naquela mulher. Você viu que ela tava mentindo? Exatamente. Não, ela tinha feito alguma cagada ali. E não era, cara. Aí depois o outro médico me explicou, não, quando a gente mexe aqui, isso tudo, não sei o quê, é normal que saia mais sangue. Mas pela emoção do momento, eu conseguia ver que 2 e 2 são 5. É normal. Esse que é o pior erro, entendeu? Porque você já foi cobrar ela, já sabendo que ela errou. Aí você vai usar a sua habilidade. Que errou, aí você fala, você vai usar a sua habilidade. A sua habilidade nesse momento, você dá um tiro no escuro, um tiro no pé, na verdade, né? Então, para uma avaliação, você tem que estar 12/8. Vou dar um exemplo bem rápido. Essa semana chegou um caso, né? Acabei não pegando por outros motivos, assim, tecnicalidades legais. Mas chegou um caso pra mim que na hora que eu abri o processo, eu vi aquelas imagens e falei, meu Deus do céu, cara. Pô, assim, coisa pesada com criança de 6, 7 anos ali. Eu falei, nossa senhora. Naquele momento, se eu continuo naquela pegada, eu tô lascado. Então o que você tem que fazer? Não que eu acostumo, que eu falo, o dia que eu acostumar, me interna aí, cara. Você não se acostuma. Não. Mas você sabe diferenciar, você sabe ver da forma lógica. Então, se você não tiver, assim, essa consciência que você sabe que tem um negócio ali, e agora eu vou agir no meu modo automático aqui, profissional, beleza. Agora, no dia a dia pessoal, se mexe com um filho, com uma mulher tua, cara, você é perigoso, cara. Eu já fiz muita cagada. Ah, imagino, cara. E a gente comentou, né? Até você tem filhos e tal. Como que a gente pode, talvez, utilizar dessas técnicas pra gente trabalhar dentro ali da educação dos filhos, no sentido de convencer? A gente até falou antes da gente começar a gravar, o moleque não quer tomar banho, não quer dormir. Cara, tem umas técnicas que ajudam. Sim. Eu tô precisando mesmo, de verdade. Eu tô aqui dando risada, porque é exatamente o que ele tá pensando. Você tá maluco, me ajuda, me salva. Cara, tem a parte da persuasão, da influência, eu chamo de influciência, que é influência com ciência, onde você consegue influenciar as pessoas com ciência mesmo, comportamental. E essas técnicas são poderosíssimas, tanto é que a gente aplica como pra dormir, né? Tomar banho, eu já vou notar. Não, aqui. Peraí, mas a gente tá falando de um cara lá com uma arma na cabeça do refém. Então essas técnicas, elas servem para isso, para você convencer um CEO difícil. Mas eu sempre falo, pro público mais difícil, mais resistente que tem a persuasão, que são as crianças. Extremamente difícil, cara. É muito difícil. Então, assim, a gente tem vários princípios, né, algumas técnicas que te ajudam as pessoas a falarem sim. O que você tá pedindo, né? Cara, assim, tem muitas. Por exemplo, uma criança... Sei lá, dá umas 2, 3 aí. Cara, vou usar em casa hoje. Para qualquer pessoa, a forma mais eficiente de você fazer alguém fazer alguma coisa é você achar que veio dela. Não foi eu que pedi, não foi eu que solicitei. Então, assim, eu vou te persuadir a comprar essa garrafa daqui. Não é que eu tô te vendendo, eu vou te mostrar que você que queria comprar. Então, a ideia tem que partir dela. Isso, todas as linhas de influência ou persuasão, elas têm esse princípio. Né? Tem que partir dela. Tipo, o Mala foi lá, fez o refém, cara, você procurou fazer isso aí, né? Você tem que trazer o problema, mostrar que ele tá naquela situação porque ele procurou. Mas nesse caso tem que falar assim, cara, você não nasceu assim, você não era assim, você tá aí nesse momento, você teve uma vida, não sei o quê. Então, assim, eu sei que isso não vai partir de você. A gente pega o negócio da consistência. Né? Pô, cara, você passou toda a sua vida certinho, a inteligência já levantou, sei lá, qualquer contexto desse aí, e agora você tá fazendo isso, você não é assim. Cara. E outra, até agora não aconteceu nada demais. Sim, pô, eu esqueci o nome do capitão da rota lá que fez uma ocorrência, e ele falou uma 2 frases incríveis que o cara mudou a postura na hora ali. Até chegar o Pavão, né, que depois o Pavão do Gatti que pegou lá, e ele falou alguma coisa, eu não lembro qual foi a frase, mas foi assim, cara, você tá aqui há tanto tempo, nessa postura você não fez nada até agora, dá pra ver que você é pessoa do bem. O cara mudou. Chegou baixando. Caramba. Do nada, assim, cara. Então são gatilhos que a gente coloca assim na interação que eles estão presentes a todo momento.
Então, cara, se você fala assim, cara... É que você não pode potencializar aquilo que o cara quer fazer, né? O cara tá ali. Aí se você mostrar que o cara é um criminoso, né? Fica difícil, né? Agora se você falar, cara, você não é assim. Não, você tá trazendo o lado humano, todo mundo é humano. O meu cérebro já tá aqui, que ele falou dessa persuasão no sentido de falar, você tem que mostrar pra pessoa que ela que quer... Eu vou chegar em Vocês casa vão estar no próximo curso, vocês vão Não, ver. eu quero fazer. Não, eu vou chegar em casa hoje e falar... Carteira, eu e o Diego aqui, ó. Tá aqui, sentado. Eu vou chegar em casa e falar pro meu filho, filho, eu sei que você quer tomar banho. Calma que o papai já vai te dar banho. Ô, filho, Vou jogar na comanda o que dele. a gente faz? Filho, meu filho lavou a louça um dia, né? Quando eu cheguei em casa outro dia, a louça não tá lavada, eu falo assim, pô, filhão, eu sei que você não teve tempo aí, mas, cara, a louça que nem você lava, cara, eu gosto muito que você lava desse Você jeito. lava melhor e, que cara, todo e mundo. você, só por você lavar a louça, você é ótimo, filho, continue sempre assim. Puta, cara, Já endossou. Essa eu tenho que fazer tomar banho e dormir. Eu Já vou ir na já linha endossou, do Thiagão cara. aí. Você Sensacional. sempre é uma criança que dorme, acorda bem, que você tem essa saúde boa, né? Graças à hora que você dorme, então. Então, assim, continue sempre assim. Eu não tô pedindo pra ela ir dormir, mas eu trouxe todos os argumentos que falam que ela sabe que ela precisa dormir pra acordar bem e ter um dia melhor amanhã. Mais ou menos isso. Isso é a persuasão indireta. É o que você faz através das palavras, a mais efetiva de todas, que não requer mais nada, que a pessoa, ela faz aquilo não porque você pediu, mas porque você colocou um contexto que ela só acha aquela saída pra fazer. Então Ela você quer vai... se sentir orgulhosa, né? Cara, boa, né? Cara, você é uma ótima pessoa, eu nunca ia te passar pra trás. Eu sabia que você gostava desse produto aqui. Então, não sei o quê. Cara, a gente aplica isso em todos os contextos, todos. E vocês que são inteligentes, bacanas, e estão sempre perguntando como que faz pra andar estiloso, igual tá eu estive aqui, a gente vai entregar Aê. as camisetas da Steve Charlie aqui pro nosso amigo Thiagão. Irado, meu. Coleção Deixa- nova. Poxa, Chegou peraí, já agora. da coleção nova já, cara. Eu vi no site lá, incrível, cara. Exatamente. Ô, posso abrir? Por favor. Aê. E já que antes que vocês me peçam, eu vou colocar o link logo mais. Tô aprendendo, né, Steve? Tá A aula ficando hoje bom, hein, foi meu? boa, Na cara. moral. A aula hoje foi boa. ver, Depois o Thiagão vai Porra, experimentar, legendariedades. mandar foto pra gente. Olha só. Peraí, deixa eu ver outra rapidão. Tem, pode opa, manda ver, Rapidão, lógico, peraí. lógico. Ô, cara, preto. Essa. Nossa, cor escura, cara. Boa. É isso aí. Peraí. Eu vi o site de vocês, Tá, né? tá lá cara? no ar. Pô, tem um monte de Vai coisa ter o legal, link cara. aqui embaixo do vídeo. Nada, já vou divulgar lá também, cara. Basiquinha pra combinar com tudo. Vai pro rolê hoje, sabadão. Charlie, olha que show. Olha o logo aqui atrás. É. Irado, irmão. Sem Thiagão, palavra, cara. Sem obrigado palavra. pela Que sua satisfação. presença. Para com isso, a Cara. satisfação foi a minha. Quem ficou cara. com a gente até aqui, comenta, curte, compartilha. Vai estar as redes sociais do Thiago aí embaixo pra vocês. E hoje eu vou conseguir fazer meu filho tomar banho. Não, e quem gostou muito desse conteúdo, já segue lá nas redes sociais e Curte, tem curso, né? compartilha. Eu e o Diegão vai estar no Tem. próximo curso. Primeira Não, cadeirinha. Tem dos policiais e tem também pra qualquer pessoa que quer Cara, procurar ciência. acho que todo mundo precisa de uma noção disso, cara. No mínimo. Cara, você vive de interação humana. Nós vivemos Exatamente, disso. cara. Você, Network. Quem não aprende sobre o ser humano, cara, tá sempre um passo pra trás. Qualquer área que você excelente, tiver, cara. Então, Deixa eu agradecer aqui também o pessoal da Cult, Kombuchá, mandou pra gente. Ó, Encerrando agora, a gente já vai chama. tomar nosso chá aqui, beleza? Hibisco, canela e gengibre. Sabadão à noite, é nóis. Obrigado, pessoal. Valeu. Fiquem com Valeu, Deus. meu Forte amigo. abraço pra Obrigado. todo mundo. obrigado.